programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz em todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo nas preces que Jesus abençoe a todo o nosso país, a todos os nossos amigos. Olha aí, meus amigos, mais um sábado maravilhoso, imperdível, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ali na nossa sede, na Rua Ibituruna 53, onde funciona o Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Pois é, meus irmãos, lá nós temos um ar-condicionado, um lugar muito bom para assistir às aulas, temos estacionamento, né? Temos o material do ICEB à disposição de todos, uma pequena cantina, é um lugar agradável, prazeroso, um lugar para estudar espiritismo, não é? Muito bom. E dessa vez estará lá o nosso querido Ivan Tawil, doutor, advogado, nosso conselheiro de muitos anos, um expositor de primeira linha, né? Um advogado de renome internacional, né? E ele vai falar, olha só, ele pegou dessa vez a cadeira Religião Espírita e vai estudar a lei natural. E nesse contexto, o assunto desta aula é sociedade de consumo, lei de conservação. Veja como a religião espírita é diferente, né? A gente não está pensando em ritual, em palavra mágica, em roupa do espírito. Vai estudar a religião espírita, a lei de conservação, né? Sociedade de consumo. Porque a religião, para nós, é uma maneira de ser, maneira de viver. Não é uma questão de roupa especial, de rito, de horário, não. É uma maneira de ser. Isso é muito bom que fique assim, né? O Espiritismo coloca um novo conceito de religião para a humanidade, né? Que se acostumou com sacerdotes, com templos, nada disso. A religião nós vivemos no nosso dia a dia. Então o doutor Ivan Tawil é um craque. A aula dele tem uma cultura fantástica, né? Então aquilo vai fluindo. Quando a gente olha, estamos mergulhados num processo de aprendizagem espetacular. Eu diria assim, é muito, muito, muito bom e contamos com a presença de todos, né? Mas o nosso sábado começa de manhã cedo com o Dr. Silvio Cruz Portugal, também nosso conselheiro, trabalhando em mediunidade, e depois doutrina espírita. São conceitos básicos que ficam lá para que as pessoas possam acompanhar melhor, não só o trabalho na casa espírita comum, regular, né, como também no nosso instituto. Ou seja, é uma fundamentação, é a parte básica do conhecimento espírita que o nosso querido Silvio Cruz Portugal, que tem uma metodologia, uma pedagogia que foi desenvolvida especialmente para esse processo, digamos assim, de conhecimento fundamental da doutrina. O Silvio Cruz Portugal, há muitos anos, trabalha conosco nessa contribuição extraordinária para que mais pessoas compreendam a doutrina espírita. Logo depois, a partir das 10h30, o Dr. Altamiro Rocha, nosso companheiro, ele é um especialista em Esperanto, e o nosso instituto valoriza muito o Esperanto, né? Acreditamos muito naquele tripé Evangelho, Espiritismo, Esperanto. Estamos muito próximos, admiramos profundamente Zamenhof, né? Que estabeleceu a língua, né? Criou a língua neutra internacional. Quando a gente lê os escritos de Zamenhof, a gente fica emocionado. Quando a gente vê aquela oração sobre a estrela verde, que é a estrela do Esperanto, isso é uma coisa que só uma grande alma podia fazer aquilo, né? A gente lê a história do Esperanto, né? O primeiro congresso realizado em 1905, lá no sul da França, gente do mundo, 1.500 pessoas de várias culturas, várias religiões, vários idiomas, se encontrando, se abraçando. Olha, a gente consegue falar um com o outro, não consegue se entender, né? E ele falando da oração sobre a estrela verde. Ele não podia falar mais uma oração católica, nem judaica, ele era judeu, né? Nem muçulmana, tinha que ser para todo mundo. Que mostrou esse caráter universal do Esperanto. E cada vez que eu falo nisso, sinceramente, fico emocionado ante essa grande alma que foi o Dr. Zamenhof. Por isso é uma celebração que a gente possa, no movimento espírita, e especialmente no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, estudar o Esperanto.
Está lá o nosso Altamira, a partir das 10h30, com as suas turmas de Esperanto. Pois é, meus irmãos, nós estamos lá com o nosso portal ICEB, né? www.portalisceb.org.br, onde vocês podem não só ver as notícias do ICEB, etc., mas também podem ter o acesso à TV ICEB. Sabe que o Marcelo Uchoa, né? E ainda a Regina Mercadante, esse casal maravilhoso, eles são voluntários, com o apoio do Celso, do Lucas e de outros companheiros. Eles fazem todo esse trabalho de filmagem, né, das atividades do Instituto, e fazem ainda a edição e preparação das fitas, dos vídeos. Isso fica à disposição na TV ICEB e vai para o mundo inteiro, né? Então, inclusive o nosso programa de rádio está lá, está colocado lá à disposição das pessoas que quiserem ouvir. Então, toda a parte de produção dos nossos DVDs, né, com os estudos apresentados pelo Instituto, tudo isso está lá, e graças a esses companheiros muito queridos, isso está à disposição de todos pelo mundo afora. E nós temos, recentemente, nós participamos com eles, né, de um congresso durante o Carnaval, lá em Goiás, que foi um sucesso, milhares de pessoas participaram disso. Agora, além disso, milhares de pessoas pelo mundo inteiro tomaram conhecimento do trabalho que está sendo feito. Isso é mais um serviço que o Instituto Cultura Espírita do Brasil presta ao nosso movimento espírita, né? E graças a esses companheiros, o Marcelo Uchoa, a Regina Mercadante, né? O Celso, o Lucas, enfim, é um grupo de denodados benfeitores aos quais nós queremos aqui expressar de público a nossa imensa gratidão, pedindo a Jesus que os abençoe, para que eles possam continuar na sua trajetória, que não servem só ao Instituto. Eles também participam das atividades no CERJ e em vários outros locais, oferecendo a sua contribuição, o seu brilho, o seu conhecimento, a sua tecnologia a serviço do bem. Que Jesus abençoe a todos. E o nosso Instituto está lá, aguardando a presença de cada um, para que nós celebramos esse grande encontro com a cultura espírita. Vamos então ao nosso pequeno intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Caros amigos, o nosso encontro semanal, a partir do dia 1º de abril, será agora nas quartas-feiras, no mesmo horário. Assim, em abril, o primeiro programa já será na quarta-feira, dia 3, às 12h30. Aguardamos por vocês. Revista Cultura Espírita, março 2013. Artigo central: A visão espírita da água, de Dirceu Machado. Pelos caminhos da educação, progresso e paradigmas mentais, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, Memória da Água, Cláudio Conti. Entrevista de março: o trabalho da assistência espírita ao presidiário, Wilson Longobucu. Crônicas de família, Ana Guimarães, Superação. Destaque para um olhar sobre a semente do futuro, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, a última viagem de Jesus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Conceito Espírita, continuação. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Gilberto Lepeniski, o Teatro e o Espiritismo, Jesus, o modelo e guia de todos nós. Marcos Leite, Revista Cultura Espírita. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, pedindo a Jesus que dê aos dirigentes da Rádio Rio de Janeiro muita força, muita energia, muita condição para que esse trabalho abençoado possa continuar e alcançando os níveis que a gente está ouvindo falar todo dia aí, né? É uma das maiores emissoras, das mais ouvidas do Rio de Janeiro, só perde para aquelas grandes mesmo, que tem outros compromissos materiais, mas olha, o 3º lugar, o 4º lugar, realmente a gente tem que comemorar, né? Porque essa é uma emissora que leva sempre uma mensagem do bem, da luz e da paz. Nós ficamos muito felizes por isso. Também contamos sempre com a ajuda do nosso companheiro Toninho Barbosa, que fica ali do outro lado do vidro, onde nós estamos gravando, arredondando a nossa voz, melhorando as nossas condições, tirando aqui os nossos espirros, as nossas tosses, nossas dificuldades, para que minimamente, com qualidade, o programa possa chegar a você, querido amigo, querido irmão,
Olha, o Paulo Rubens mandou umas perguntas aqui. Paulo Rubens de Oliveira, viu, sabe? Lá de São João de Meriti. Epa, olha aí, a Igreja Católica tem os seus santos, que são intermediários entre os homens e Deus. E ele pergunta, quem são os santos do Espiritismo? O Espiritismo tem santo? Doutor Bezerra de Menezes é um santo espírita? Chico Xavier é um santo espírita? Uma vez eu estava num táxi e o motorista foi me pegar lá na sede do Lar Fabiano, né? Aí ele viu que era uma instituição espírita, tal, fez perguntas e virou para mim e disse assim, eu sou devoto de Bezerra de Menezes. Né? Certo. Eu falei, tá bom, continue assim. Né? Mas veja bem, Paulo Rubens, a teologia católica, ela privilegia espíritos que, na sua visão, se destacaram nos serviços à sua causa e, como consequência, na causa de Deus. Na sua maioria, os santos católicos são, na nossa visão espírita, né, espíritos que realizaram na vida material um trabalho dignificante em nome do nosso Criador e têm, na espiritualidade, um trabalho de atendimento fraterno e cristão para com aqueles que estão precisando de ajuda e apoio. O Espiritismo não tem santos, meu amigo. A sua teologia, né, a teologia espírita, ela não cria essa categoria, mas estabelece um reconhecimento por aqueles que, no curso de seu testemunho da lei de Deus, realizam um trabalho digno de amor ao próximo e exercem o amor como paradigma incondicional de vida. Em nossa doutrina, os espíritos que se destacam na seara do amor são naturalmente conduzidos ao patamar de espíritos iluminados pelo seu próprio mérito. E nesse ângulo, Paulo Rubens, se o espírito é digno da sua elevação, do seu trabalho, das suas virtudes, para o espiritismo não é muito importante que ele tenha que ser espírita ou tenha sido espírita. A grandeza espiritual, o valor espiritual que ele tem é muito maior e acima de conceitos religiosos. Então o espiritismo os reconhece como espíritos valorosos. Grandes aulas, né? Nós temos até um exemplo muito interessante. Existe no espiritismo a Alta de Souza. A Alta de Souza, ela é hoje reconhecida um espírito bastante atuante. Existem campanhas nas casas espíritas com ela. Ela tem mensagens, poesias, né, de uma sensibilidade muito grande. E, no entanto, a Alta de Souza, enquanto na vida material, ela era profundamente católica. Profundamente católica. Ela só foi se apresentar como um espírito de escola, um espírito elevado, depois que ela desencarnou. E, no entanto, hoje em dia, ela tem um trabalho muito grande na seara espírita. Né? Joana de Anjos, quantas encarnações como membro da igreja? Ela sempre foi, praticamente, tudo que a gente conhece dela era a freira. Exatamente, né? Então não existe essa distinção. O que vale para o espiritismo é o grande valor, é a prática do bem, do amor. Isso que importa, né? Esse é o panteão, é formado por gente do bem. Isso é que é importante. Muito bem. Também tira o caráter milagreiro, né? Que você pede para o santo resolver o teu problema. O espiritismo não é bem assim. Você pode até pedir aos bons espíritos que te ajudem, mas eles vão ajudar mesmo, né? Ajudam, te dão força, te dão suporte, te dão coragem, te dão condições, mas é você que vai resolver. Você tem que fazer por nós. É isso aí. Muito bem, volta aqui o nosso Paulo Rubens, dizendo, eu vi em um site na internet que aqueles que não seguirem a Igreja Católica sofrerão as consequências do castigo eterno no dia do juízo final por terem abandonado Deus. O que você acha, Sérgio? Bom, primeiramente você deve ter visto isso num site católico, porque a religião católica pregou exatamente essa questão. Né? Todas as posturas radicais, Paulo, elas não são boas. Todas as denominações religiosas admitem Deus, quer sejam cristãs ou não. Diante da fé, não é racional admitir-se a exclusividade de Deus para qualquer religião.
A universalidade do conceito divino é a razão pela qual todos os caminhos, desde que preceituados pelo amor, levam ao nosso Criador. Nenhum castigo também, Paulo, pode ser eterno. Deus, infinitamente justo e perfeito, não poderia estabelecer uma regra tão contraditória que eliminasse a oportunidade ao arrependimento e à regeneração. É até possível que o homem, na sua cegueira e irresponsabilidade, queira abandonar a ideia de Deus. Mas certamente Deus, Pai de misericórdia e infinito amor, jamais o abandonará. Então, meu amigo, o juízo final, ainda há pouco tempo atrás nós vimos ainda declarações da alta hierarquia da igreja se referindo a esse fato, dizendo que fora da igreja não há salvação. Então, evidentemente, são declarações que visam sedimentar, fortalecer as convicções que eles têm. Eles acreditam que seja a igreja a única encaminhada para Deus. Né? Nós sabemos que não é bem assim. O Pai não nos discrimina, o Pai não nos separa, pelo contrário, o Pai nos considera como o seu grande rebanho, o rebanho de amor, o rebanho de união, o rebanho conduzido para as suas luzes e para a felicidade de todos. Então, na verdade, nós não vamos, por esse motivo, não. Nós vamos sim ter problemas se nós formos irredutíveis, recalcitrantes, maus cristãos, pouco utilizarmos os nossos recursos de amarmos, de protegermos, de nos elevarmos. Agora, porque estamos professando diferentes ideias e convicções religiosas, não será isso que vai nos condenar. É estranho, né? Porque tem 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo. E somos 7 bilhões de pessoas. Quer dizer que esses 5 bilhões e 800 estão condenados? É estranho, né? Quer dizer, não tem lógica. A gente compreende, né? Porque, na verdade, essas religiões lá no passado se estruturaram a partir de dizer que elas são a realidade, né? Mas hoje, já a própria igreja, né, já tem uma abertura, né, caminhando nessa direção do ecumenismo, a coisa vai avançando. Então não é essa visão do passado, radical, né, está cedendo lugar a outras visões mais moderadas, né, e que a gente vê assim com muito agrado, né, com muito agrado, porque o espiritismo é muito moderado nisso, respeita a todos, as pessoas escolhem os seus, a única condição é o bem. E o bem não é privilégio de nenhuma religião. Exatamente. Todos podem praticar o bem, todos devem praticar o bem. E a própria igreja tem um setor lá no Vaticano que cuida do diálogo com as outras religiões. Jesus deu o padrão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas não quer dizer ser católico ou quem é o próximo? Protestante. Né? Quem faz isso, seja quem for, está seguindo o caminho. Né? Pronto, acabou. Mas a lição do bom samaritano. Samaritano, né? Muito bem. A terceira pergunta que nos manda aqui o Paulo Rubens é assim: gostaria de saber como se identifica uma obsessão de encarnado para desencarnado e como é que a gente se livra disso? Olha bem a colocação dele, de encarnado para desencarnado. Né? É verdade, né? Pode acontecer. Bom, Paulo, sabe-se que a obsessão é uma espécie de constrangimento de um espírito sobre outro, e que isso se dá através da lei das afinidades espirituais. Portanto, as influências ruins, elas podem partir dos encarnados para os desencarnados também. Geralmente isso acontece nas situações onde os dois indivíduos, existe entre eles uma relação em desequilíbrio, tanto de amor quanto de ódio. Né? Esse amor aí, eu diria para você até que ele deve ficar entre aspas, porque provavelmente seria um amor doentio, talvez devesse haver uma outra palavra para explicar isso. Pode parecer estranho, Paulo, que se afirme que relações de amor possam gerar processos obsessivos. Mas o amor desmedido e possessivo entre duas pessoas, mesmo que seja, por exemplo, entre mãe e filho, geram desequilíbrios os mais diversos. Se um deles desencarna,
é claro que o sentimento permanece o mesmo, a menos que um deles venha a se libertar dele através do esclarecimento. Da mesma forma, nos casos de pessoas que desencarnam deixando heranças, em que os herdeiros ficam insatisfeitos e não tinham boa relação de afeto com o desencarnado, isso pode gerar condições fluídicas mórbidas que envolvem os dois planos. O que ficou, o encarnado, né, e o desencarnado, o que ficou ainda no plano terrestre, emite pensamentos de ódio, de raiva, de desencanto, de desprezo por aquele que se foi e não o deixou atendido nas suas reivindicações materiais, né? Então, isso pode acontecer. A única forma de se livrar desses problemas, Paulo, é buscando o esclarecimento, procurando uma casa espírita que tenha experiência nesse tipo de atendimento. O tratamento espiritual, esclarecendo os envolvidos no processo, aliado à mudança de postura do indivíduo, é a chave para os problemas espirituais de toda a ordem, não só os que você mencionou. Isso aí. Finalmente, o nosso companheiro pergunta: a depressão pode estar relacionada com a obsessão? Como? Paulo, os processos obsessivos moderados e graves, eles levam quase sempre a um estado mórbido mental, que favorece enormemente os estados depressivos, com toda a sintomatologia que esta doença produz. Entretanto, nem todos os quadros depressivos podem ser atribuídos às influências espirituais. Existem mecanismos orgânicos decorrentes de falhas em sínteses hormonais que explicam cientificamente a depressão. É evidente que, mesmo nesses casos, pode haver influenciação espiritual por conta de atitude mental da criatura, embora não seja esse o agente causador do processo. Você veja bem, muitas vezes, Paulo, quando o espírito tem determinadas posturas em que ele tem uma sensação do erro, e essa sensação do erro o coloca numa posição de subjugar-se a seus próprios medos, a sua individualidade fica sujeita aos medos, aquela coisa instintiva que vem, a pessoa vai se deprimindo, vai se destruindo, vai sentindo a sua incapacidade de produzir, de realizar. Então, isso muitas vezes é um processo interno próprio da pessoa. Só que isso gera uma fragilidade mental que atrai e permite a intrusão de espíritos obsessores, de outros que muitas vezes só querem mesmo forçar, né, como se diz na gíria, forçar a barra, né, obrigar a pessoa a cada vez mais se destruir, se autodestruir, né? Então, o processo depressivo, ele é um processo essencialmente mental. Então, ele é um processo que pode ter várias causas, pode ter várias influências, né? E nós não podemos, sem dúvida nenhuma, deixar de relacionar a depressão com a obsessão. Não é uma regra geral, mas o processo depressivo, ele está, em grande parte das vezes, ele pode estar, sim, relacionado com a obsessão. É uma forma até de obsessão, né? É uma dificuldade da pessoa se conduzir, né? Muito bem, meus amigos, meus irmãos, essa foi a nossa resposta. Nossos companheiros vão fazer um breve intervalo. Daqui a pouco estará aí o nosso querido irmão Geraldo Cardoso com a Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, hoje a Internet do Bem faz um paralelo entre a religião e a espiritualização. É uma adaptação de um texto de autoria do professor Guido Nunes Lopes, graduado em licenciatura e bacharelado em Física pela Universidade Federal do Amazonas. Essa comparação sugere que as religiões, por si só, não transformam o homem. Tal transformação decorre do modo segundo o qual o homem abraça sua religião, renunciando às comodidades, aos vícios, às falhas morais, bem como da forma pela qual essa religião contribui
para a destruição do homem velho e nascimento do homem novo, renovado e transfigurado. Diz-nos então essa comparação. A religião vem de fora para dentro. A espiritualização se dá de dentro para fora. A religião é para os que dormem. A espiritualização é para os que estão despertos. A religião é para os que querem ser guiados e precisam que alguém lhes diga o que fazer. A espiritualização é para os que seguem ao que diz a sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualização convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualização dá paz interior, baseada no conhecimento. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualização ensina a aprender com os próprios erros. A religião reprime tudo, induzindo à falsidade. A espiritualização transcende a tudo, conduzindo à autenticidade. A religião encaminha para Deus por intermédio de seus líderes. A espiritualização conduz o homem diretamente a Deus. A religião não indaga nem questiona. A espiritualização induz a questionar tudo e a aceitar o que é lógico. A religião é criada por homens cujas falhas podem conduzir outros homens ao erro. A espiritualização é intuição divina, sendo cada um responsável pelas próprias falhas. A religião conduz à divisão pela exclusão dos dissidentes. A espiritualização induz à união de todos no encontro com Deus. A religião vai em busca do crente para levá-lo a Deus. A espiritualização é a própria busca interior para chegar a Deus. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualização busca o que há de sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualização se alimenta da esperança e da fé. A religião recomenda conservar Deus no pensamento. A espiritualização demonstra a consciência de Deus nas atitudes nobres. A religião se ocupa com o fazer. A espiritualização se ocupa com o ser. A religião alimenta o ego. A espiritualização alimenta o espírito. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualização nos faz viver em Deus sem ignorar o mundo. A religião é a adoração. A espiritualização é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualização nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualização vive no presente, preparando o futuro. A religião enclausura a mente. A espiritualização liberta a consciência. A religião leva a crer na vida eterna. A espiritualização conscientiza o homem sobre as condições para alcançar a vida eterna. A religião promete o encontro com Deus depois da morte. A espiritualização permite encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Meus amigos, meditemos sobre isso e tiremos nossas próprias conclusões. Agradecemos pela gentil audiência e nos despedimos com votos de muita paz.
Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.